Fala pessoal, Alessandro aqui na área de novo e hoje com o terceiro vídeo da nossa série de microservices, finalmente começando a pôr a mão na massa. Nós falamos um pouquinho sobre microservice, diferença com monolítico, falamos um pouquinho sobre a arquitetura que nós vamos utilizar, o DDD, sobre alguns padrões arquiteturais, né? Nós conversamos um pouquinho e hoje nós vamos botar a mão na massa e criar a nossa aplicação baseado no DDD, no design DDD, criar nossas pastinhas e criar os projetos. Nós não vamos implementar nada ainda neste vídeo, mas eu quero passar para vocês e explicar para vocês as camadas e tudo mais e como a gente vai fazer. E para isso eu conto com a sua ajuda aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo a sua experiência, comenta se você já utilizou esse tipo de padrão, se você já utilizou esse tipo de projeto, se você faz coisas diferentes nas camadas ou coloca camadas a mais ou a menos. Comenta aqui, vamos trocar uma ideia que vai ser produtivo para mim, para você, para todos nós que acompanhamos aqui a série no canal, beleza? Vamos lá então, eu costumo e gosto bastante de começar criando sempre uma solução em branco. Eu vou dar um nome aqui bem simples, você pode dar o nome aí que você quiser, tá? Mas eu vou dar o nome aqui de Net Service App, beleza? Vou dar esse nome mesmo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza, está criado aqui. Vamos criar as pastas primeiro, tá? Primeiro a gente vai criar a pasta onde vai ficar o nosso application, tá? Eu vou criar aqui tudo em inglês, tá? Eu vou criar as coisas aqui em inglês, tá, pessoal? Neste projeto. Mas vamos lá, vamos entender o que é camada de application. A camada de application, ela pode ter vários nomes. Você pode chamá-la de application, de API, de presentation, né, ou apresentação, como você quiser. Ela nada mais é do que a nossa camada de entry point, né? Podemos chamar de entry point. Se você já mexeu alguma vez com Docker, né? Lá dentro do Dockerfile você tem aquele entry point, que é a DLL de entry point, que sempre vai ser a DLL da sua API. Então nada mais é do que a nossa API. Então vamos lá, vamos criar aqui o projeto da nossa API. Nós vamos criar aqui a API Web do ASP.NET Core. Beleza? Se você não sabe ou não tem ela aqui nos seus favoritos, você pode vir aqui em API Web do ASP.NET Core. Beleza? Você pode vir aqui e criar. Tem do C Sharp, do F Sharp, do VBNet e tal. Mas nós vamos criar aqui para o ASP.NET Core. Vamos dar um próximo. Vamos chamar aqui de Net Service App.API. Poderia chamar de application. Enfim, de novo, é muito pessoal, coloco como você quiser aí, tá? Sem problema nenhum. Vamos lá, aqui nós vamos criar com o .NET 5, tá? Eu vou tirar a configuração de HTTPS, vou habilitar do Docker, vou deixar Linux mesmo, tá? E vou deixar aqui o OpenAPI, que é o nosso querido Swagger, obviamente. Vou dar um criar aqui. Autenticação eu também não vou colocar nada, tá? O HTTPS eu gosto de tirar, porque aqui a título de desenvolvimento, para mostrar para vocês, é mais fácil fazer direto sem HTTPS, tá? Mas, de novo, não é para produção e nada disso. Em produção a gente obviamente utiliza o HTTPS e faz as configurações necessárias. Aqui nesse primeiro momento eu não vou fazer alteração nenhuma, tá? Eu vou deixar o Weather Forecast aqui para ser o nosso controller, para depois a gente rodar a API e ver se está tudo funcionando. Eu não vou depurar com Docker agora, não quero que rode, a gente vê isso outra hora, tá? Eu vou só dar uma limpada nos arquivos, tá? Eu tenho o costume de fazer isso, gosto do meu código muito limpo, sem poluição. Então vamos lá, vamos só dar uma limpadinha aqui. Bem padrão, tá? Eu gosto de remover os comentários e tudo mais. Isso aqui a gente vai deixar, que depois a gente vai remover, né? Aqui já tá com host, builder, beleza? Vamos só remover os comentários desnecessários. Dentro do controller acho que já tá tudo certo, né? Tinha só um comentáriozinho ali. Vou deixar tudo certo, beleza. Então aqui vai ficar a nossa camada de API, que é onde a gente vai ter o nosso chamado entry point. Se a gente abrir aqui a imagem Docker, vai estar aqui, né, o nosso entry point, nosso ponto de entrada, nada mais é, né, que é a nossa DLL da nossa API, beleza? Então vamos lá. Eu acho que aqui não tem muito o que explicar, né? Basicamente a nossa API, a camada de application, que é onde fica o nosso ponto de entrada. Se a gente rodasse agora, a gente conseguiria ver o Swagger em ação, mas eu vou criar a aplicação toda para a gente rodar só no final, para não ter muita pausa agora, tá? Vamos lá então, vamos fechar isso aqui. Vamos criar aqui a nossa próxima camada. A nossa próxima camada, ela vai ser a camada de domain, tá?
Então, nós vamos criar aqui o 2. Opa, eu criei dentro da... Perdão, pessoal, deixa eu criar aqui na solution, né? Domain. Beleza. Aqui a gente vai criar um projeto novo. Nós vamos criar a biblioteca de classes. Vamos dar um next. Net services app.domain. Então aqui a gente vai criar agora o nosso domain .NET 5. Se você tiver aí com 3.1 ou com 2.2, não tem problema, você pode deixar, tá? Não precisa parar agora, a não ser que você queira e instalar o SDK, tá? Mas não tem problema. Dentro do nosso domínio, a gente não vai fazer nada nele agora, tá? Mas vamos entender o que é o nosso domínio, tá? No nosso domínio, pessoal, é onde a gente tem assim, a parte principal do nosso sistema, que sem ela a gente não faz nada, que é as nossas entidades. O que seria uma entidade? Uma entidade é algo, né, que a gente vai trazer lá do nosso negócio. Por exemplo, se a gente estivesse falando aqui de um sistema de vendas, por exemplo, né, a gente teria uma entidade de venda, né, a gente teria uma entidade de produto, a gente teria talvez alguma coisa de endereço, de cartão de crédito e por aí vai, tantas outras coisas. Todas essas nomenclaturas de negócio, elas no final se transformariam em algo palpável, né, que é o código dentro do nosso sistema. E por sua vez, a gente chama isso de entidades. Então a gente teria nossas entidades. E a gente, ao longo aqui, a gente vai ver, tá? Algumas coisas, como por exemplo, né, entidades anêmicas e não anêmicas. A gente vai trabalhar com o modelo não anêmico aqui, a gente vai ter comportamento nas nossas entidades. Mas isso a gente vai ver quando a gente chegar lá, para a gente não alongar muito o assunto aqui. Dentro do nosso domain também, a gente pode ter interfaces, né, que são relacionadas ao nosso domínio também. A gente vai ver isso certinho também quando chegar a hora. Então, ela é realmente o core do sistema, né? É a partir do domain que algumas coisas do nosso sistema serão definidas, né? Serviços e por aí vai. Então, ela é uma parte muito importante, né? A parte de domínio de negócio, ela é muito importante, onde a gente vai ter nossas entidades, pode ter interface de alguns comportamentos que a gente vai cuidar. E é um detalhe importante no nosso projeto e que a gente vai entender mais ao longo da nossa série. A nossa terceira camada, nós vamos criar a camada de service, tá? Vou criar aqui, service, tá? Beleza, vamos criar aqui mais uma biblioteca de classes, tá? De novo, net services, acho que era service, né? App. Eu coloquei errado lá no outro, mas não tem problema, tá? Depois eu renomeio lá, não vou renomear agora porque vai perder um tempo aqui no vídeo. E aí, ponto service. Beleza? .NET 5, criei. E olha só que da hora, né? A camada de service ela é extremamente importante, tá? Na nossa arquitetura, no nosso projeto. E ela pode ter várias variações, tá? Essa é uma das coisas que muda bastante de projeto para projeto, de empresa para empresa, de time para time, tá? E muito por questão de opinião também, tá? Eu bato muito forte de novo, tá, pessoal? Eu tô aqui dando a minha opinião, eu tô aqui mostrando o que eu já vi em vários projetos, né? O que você mais vai encontrar de conteúdo. Então, assim, é uma arquitetura que a gente está montando aqui bem simples, a gente vai entender os seus conceitos, a gente vai entrar um pouco mais a fundo. E, de novo, não levem isso aqui como a verdade absoluta. Como eu já falei em vídeos anteriores, a gente não tem uma bala de prata na programação. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, e quanto mais você se aprofundar nesse assunto, quanto mais você ir atrás de conhecimento e evoluir nisso, você vai conseguir criar a sua opinião, você vai conseguir criar o seu caminho, as coisas que você acredita, tá? Claro que tudo isso baseado em estudo, baseado, né, nos grandes escritores aí sobre o tema, e você vai conseguir chegar na sua arquitetura, né? Você vai conseguir chegar na sua opinião de arquitetura que você acha o ideal, beleza? Mas vamos lá. O serviço aqui vai ser responsável por cuidar de toda a parte de regra de negócio do nosso sistema. E é extremamente importante isso, tá? Extremamente importante. A nossa regra de negócio, muitas vezes, ela é o principal dor do nosso sistema. Ela pode ser algo que faça o nosso sistema não ter performance. E aí nós vamos ter que trabalhar muito em cima disso, sei lá, importação, exportação, upload de arquivos e por aí vai. Uma série de coisas que nós podemos ter. Então a camada de serviço ela é uma camada muito importante, junto com a de domínio e a de serviço, é onde a gente mais vai trabalhar no dia a dia, nas tarefas, né? E obviamente tem a de banco também, mas a de banco geralmente é um pouco mais rápida. Vamos supor, se você usa um Entity Framework, você faz lá a query, você faz o insert, update, delete, enfim, mas você vai estar ali no serviço chamando esses caras, né? Fazendo regras, fazendo condições e por aí vai.
Então a camada de serviço ela é muito importante. E aqui ela pode se expandir para um application services, que é onde você poderia cuidar de coisas voltadas da aplicação. Sei lá, aí você poderia definir que talvez ali ficassem serviços como Rabbit, serviços como envio de e-mail, coisas que não são propriamente do serviço que envolve o teu domínio de negócio. São coisas externas, né? Você poderia fazer alguns tipos de separações aqui, tá? Mas vai muito assim do projeto, vai muito realmente do feeling ali do time e tudo mais, do arquiteto que está montando a arquitetura. Nós aqui vamos ficar só com os camadas de serviço mesmo e vamos fazer tudo aqui dentro. Mas você pode avançar um pouco mais nesse assunto se você quiser, e você vai ver que tem várias abordagens que a gente consegue fazer para esse cara aqui. Beleza, vamos lá então, vamos criar mais uma camada aqui agora. E essa camada é a camada, opa, coloquei errado aqui, é a camada de infra, tá? Dentro da camada de infra, nós vamos criar duas pastinhas, tá? Vou criar duas pastinhas, que é 4.1, que é infra.data, a 4.2, vamos aqui, 4.2, que é infra.crosscutting, beleza? Beleza, Alessandro, o que são esses dois caras? Beleza, vamos lá. A nossa infraestrutura, ela vai ser dividida aqui. No data vai ficar o nosso banco de dados mesmo. Vamos até criar aqui já a nossa biblioteca de classes, tá? Vamos vir aqui, biblioteca net service app.infra.data. .NET 5 atual, criamos. Vamos lá. Aqui vai ficar o nosso database, tá? Aqui vai ficar o nosso contexto do banco de dados, vai ficar nossas migrations, vai ficar a implementação do nosso repositório, vai ficar tudo aqui, tá? Eu acho que é muito simples de entender essa parte de data, né? Vai ficar toda a nossa questão de banco, tá? Toda a nossa questão de banco vai ficar aqui. Agora o cross-cutting, tá? A gente vai criar ele aqui também, a gente já vai entender para que ele serve, tá? Vamos criar aqui net service app.infra.cross-cutting, beleza? Vamos criar ele aqui, .NET 5, beleza? Fechou. E olha só, essa camada ela é bem controversa e até polêmica, tá? Tem pessoas que usam, tem pessoas que não usam. Você poderia substituir a camada de infra.crosscutting por uma camada chamada infra.ioc, que é a injeção de dependência. Seria interessante, dentro dela você cuidaria apenas da injeção de dependência de toda a sua árvore, da sua arquitetura, né? Ou você cria o cross-cutting mesmo e utiliza ele para todo o seu poderio, por exemplo, além de ter a injeção de dependência, você poderia aqui dentro ter também algum serviço externo. Por exemplo, aqui poderia ficar a implementação concreta de uma chamada de uma API externa, por exemplo. Né? Por que isso? Porque o cross-cutting, ele é um cara, até o próprio nome diz, né? Ele é uma coisa cross, ele é uma coisa que vai poder ter referência a todos os projetos. Todos os projetos vão poder chamar esse cara. Então ele é um cara que meio que não respeita uma hierarquia, por exemplo. Né? Como eu posso falar, por exemplo, a infra, né? O infra.data, quem é que vai enxergar o banco de dados? O nosso serviço. Por exemplo, lá no nosso controller, nós não vamos chamar o banco de dados. Nós vamos chamar o nosso serviço vai chamar o banco de dados. Existe uma hierarquia. Em coisas que estão dentro do cross-cutting, por exemplo, ele vai conseguir ter acesso a todas as camadas. Né? Por exemplo, a nossa injeção de dependência, serviço, de infra e alguma outra camada que possa ter alguma coisa, a gente vai injetar dentro do cross-cutting. E o cross-cutting nós vamos injetar dentro do application, que é a parte de injeção de dependência. Né? Eu sei que talvez você não está entendendo muito bem agora, se você não tem um conhecimento prévio, talvez fique um pouco confuso, né? Mas depois nós vamos chamar aqui, né? Por exemplo, services.add SQL Server, por exemplo, se a gente utilizar o SQL, né? Então aqui eu chamaria a injeção de dependência e esse cara aqui pode ser implementado dentro do infra-cross-cutting, certo? Então o infra-cross-cutting é uma camada cross da nossa aplicação, ele é uma camada que não respeita a hierarquia, né? Ele vai ter as referências de vários projetos, pode ter, né? Não que ele precise ter.
E ele vai ser um cara que tem algumas coisas mais especiais ali dentro dele. Nós aqui vamos utilizar ele apenas para fazer a injeção de dependência, tá? Fazer as extensions dos nossos serviços e da nossa infra, né? O nosso banco de dados. Nós vamos fazer a injeção de dependência a partir dele. Dentro dele também vai ficar a injeção de dependência do AutoMap, que a gente vai utilizar, alguma coisa de log, talvez depois que a gente talvez utilize e tal. Então vai ficar dentro dele. Mas eu poderia usar, por exemplo, né, uma das coisas seria para chamar talvez uma API externa. Eu poderia criar uma classe aqui dentro que fazia essa, pode fazer, que faria essa conexão, né? E depois eu poderia chamar em algum lugar, sei lá, dentro do nosso próprio controller, dentro do nosso serviço, dentro de algum lugar. É uma camada interessante, você consegue ter um jogo de cintura ali para fazer algumas coisas legais. Uh, Aproveitando, acho que seria interessante você pesquisar um pouco mais sobre isso para você entender o que mais você pode fazer, tá? Tem bastante conteúdo sobre isso. De novo, né, as coisas aqui que a gente está criando, a gente está fazendo algo bem simples, a gente está seguindo um protocolo aqui assim de não criar muita polêmica, assim, né? Tipo, eu de novo friso, né? Muita coisa aqui é opinião, mas a gente vai seguir o DDD da forma mais simples que a gente conseguir aqui, para não jogar muita complexidade, para não jogar muito a minha opinião. Aqui, esse tipo de arquitetura você vai encontrar na internet das mais variadas formas. Dessa aqui, exatamente, você deve encontrar 1 milhão de conteúdo sobre, tá? Mas a gente vai criar aqui o nosso microserviço, que a gente está criando, dessa forma, né? E aí muitas pessoas podem falar, mas isso aí já não é um microserviço, isso aí já tem muitas camadas e blá blá blá. Sim, a gente tem várias formas de criar. A gente está criando um serviço aqui que a gente não está dando um nome muito específico, que a gente pode tratar de um tema, né? Por exemplo, a gente pode criar esse serviço aqui como se fosse um serviço de produto, como se ele estivesse dentro de um ecossistema maior, né? Mas a gente está trabalhando só com um produto. Poderia ser. Ou só com de vendas? Poderia ser. E a gente vai trabalhar com domínio, com serviço, com banco, só daquele cara desse escopo bem reduzido, sabe? Mas, obviamente, implementando aqui um design de código utilizando o DDD. E por isso a arquitetura fica dessa forma. E a gente pode trabalhar aqui simplesmente com uma parte, né, desse nosso ecossistema, vamos supor, de um sistema de vendas, né, produto, vendas, marketing, tantas outras coisas que pode ter. E a gente pensa que isso aqui é só um servicinho dentro desse sistema. A gente pode fazer isso, é o que a gente vai fazer. Então eu espero vocês aí no próximo lançamento da próxima aula, né? Esse aqui é o nosso número 3. Nas próximas a gente vai começar a implementar algumas coisas. Vamos subir isso aqui também na Azure, vamos começar a criar a pipeline lá de build e tudo mais. Com o que a gente tem aqui, já é o suficiente para a gente deixar pronto, né, o nosso deploy da Azure dentro do Heroku. E depois a gente segue evoluindo isso aqui e melhorando, beleza? Então eu conto com você, se esse conteúdo aqui agrega para você, se você está interessado em continuar vendo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui também a sua opinião, deixa aí que é bacana para a gente trocar uma ideia. Tiver alguma sugestão também, né, de coisas que a gente pode usar aqui, talvez, que vocês tenham vontade de ver, sei lá, um Mediator, por exemplo, sei lá, comenta aqui, a gente pode ver algumas coisinhas que a gente consegue fazer aqui dentro desse projeto pequeno mesmo, né, mais a nível de demonstração, se você quiser, comenta aqui o que a gente pode fazer, na medida do possível, se for agregar, a gente tenta fazer aqui para mostrar para vocês também. Fechou? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, e nós nos vemos no próximo vídeo. Te espero lá. Um abraço, até mais.